Desobediência Civil, de Henry David Thoreau. Audiobooks Reserva Cognitiva. Estou informado de que haverá em Baltimore ou em outro lugar qualquer uma convenção para escolher um candidato à presidência. Essa convenção é composta principalmente por editores de jornais e políticos profissionais. Mas que importância terá a possível decisão desta reunião para um homem independente, inteligente e respeitável? No fim das contas, ainda poderemos contar com as vantagens da sua sabedoria e da sua honestidade, não é mesmo? Será que não poderemos prever alguns votos independentes? Não haverá muitas pessoas neste país que não frequentam convenções? Mas não é isso o que ocorre. Percebo que o homem considerado respeitável logo abandona a sua posição e se desespera com seu país, quando seu país tem mais motivos para se desesperar com ele. A partir disso, ele adere a um dos candidatos assim selecionados por ser o único disponível, apenas para provar que ele mesmo está disponível para todos os planos do demagogo. O voto de um homem desses não vale mais do que o voto, eventualmente comprado, de um estrangeiro inescrupuloso ou do nativo venal. Oh! É preciso um homem que seja um homem e que tenha, como diz um vizinho meu, uma coluna dorsal que não se dobre aos poderosos. As nossas estatísticas estão erradas. Contou-se gente demais. Quantos homens existem em cada 1000 milhas quadradas deste país? Dificilmente se contará um. A América oferece ou não incentivos para a imigração de homens? Os homens norte-americanos foram rareando até à dimensão de uma irmandade secreta como a dos Odd Fellows, cujo integrante típico pode ser identificado pelo seu descomunal caráter gregário, pela manifesta falta de inteligência e de jovial autoconfiança. A sua preocupação primeira e maior ao dar entrada neste mundo é a de verificar se os asilos estão em boas condições de funcionamento. Antes mesmo de ter direito a envergar roupas de adulto, ele organiza uma coleta de fundos para as viúvas e órfãos que porventura existam. Em poucas palavras, é um homem que só ousa viver com a ajuda da companhia de seguros mútuos, que lhe prometeu um enterro decente. De fato, nenhum homem tem o dever de se dedicar à erradicação de qualquer mal, mesmo o maior dos males. Ele pode muito bem ter outras preocupações que o mobilizem. Mas ele tem, no mínimo, a obrigação de lavar as mãos frente à questão e, no caso de não mais se ocupar dela, de não dar
qualquer apoio prático à injustiça. Se me dedico a outras metas e considerações, preciso ao menos verificar se não estou fazendo isso à custa de alguém em cujos ombros esteja sentado. É preciso que eu saia de cima dele para que ele também possa estar livre para fazer as suas considerações. Vejam como se tolera uma inconsistência das mais grosseiras. Já ouvi alguns dos meus conterrâneos dizerem: queria que eles me convocassem para ir combater um levante de escravos ou para atacar o México, pois eu não iria. No entanto, cada um destes homens possibilitou o envio de um substituto, fazendo isso diretamente pela sua fidelidade ao governo, ou pelo menos indiretamente através do seu dinheiro. O soldado que se recusa a participar de uma guerra injusta é aplaudido por aqueles que não recusam apoio ao governo injusto que faz a guerra. É aplaudido por aqueles cuja ação e autoridade ele despreza e desvaloriza. Tudo funciona como se o Estado estivesse suficientemente arrependido para contratar um crítico dos seus pecados, mas insuficientemente arrependido para interromper por um instante sequer os seus atos pecaminosos. Estamos todos, desta forma, de conformidade com a ordem e o governo civil, reunidos para homenagear e dar apoio à nossa própria crueldade. Se ruborizamos ante o nosso primeiro pecado, logo depois se instala a indiferença. Passamos do imoral ao não moral, e isso não é tão desnecessário assim para o tipo de vida que construímos. O mais amplo e comum dos erros exige a virtude mais generosa para se manter. São os nobres os mais passíveis de proferir os moderados ataques a que comumente está sujeita a virtude do patriotismo. Sem dúvida, os maiores baluartes conscienciosos do governo, e muito frequentemente os maiores opositores das reformas, são aqueles que desaprovam o caráter e as medidas de um governo, sem, no entanto, lhe retirar a sua lealdade e apoio. A gente, coletando assinaturas para fazer petições ao estado de Massachusetts, no sentido de dissolver a União e de desprezar as recomendações do presidente. Ora, por que eles mesmos não dissolvem essa união entre eles e o Estado e se recusam a pagar a sua conta de impostos? Não estão eles na mesma relação com o Estado que a que este mantém com a União? E não são as mesmas as razões que evitaram a resistência do Estado à União e a resistência deles ao Estado? Como pode um homem se satisfazer com a mera posse de uma opinião e, de fato, usufruí-la? Pode haver algum usufruto da opinião quando o dono dela a vê ofendida? Se o seu vizinho o vigariza e lhe subtrai um mero dólar, você não se satisfaz com a descoberta da vigarice, com a proclamação de que foi vigarizado e nem mesmo com as suas gestões no sentido de ser devidamente reembolsado.
O que você faz é tomar medidas efetivas e imediatas para ter o seu dinheiro de volta e cuidar de nunca mais ser enganado. Ações baseadas em princípios, a percepção e a execução do que é certo, modificam coisas e relações. A ação deste gênero é essencialmente revolucionária e não se reduz integralmente a qualquer coisa pré-existente. Ela cinge não apenas estados e igrejas, divide famílias e também divide o indivíduo, separando nele o diabólico do divino. Existem leis injustas. Devemos submeter-nos a elas e cumpri-las, ou devemos tentar emendá-las e obedecer a elas até a sua reforma, ou devemos transgredi-las imediatamente? Numa sociedade com um governo como o nosso, os homens em geral pensam que devem esperar até que tenham convencido a maioria a alterar essas leis. A sua opinião é de que a hipótese da resistência pode vir a ser um remédio pior do que o mal a ser combatido. Mas é precisamente o governo o culpado pela circunstância de o remédio ser de fato pior do que o mal. É o governo que faz tudo ficar pior. Porque o governo não é mais capaz e se antecipa para lutar pela reforma? Porque ele não sabe valorizar a sua sábia minoria? Porque ele chora e resiste antes de ser atacado? Porque ele não estimula a participação ativa dos cidadãos para que eles lhes mostrem as suas falhas e para conseguir um desempenho melhor do que eles lhe exigem? Porque eles lhe exigem? Porque ele sempre crucifica Jesus Cristo e excomunga Copérnico e Lutero e qualifica Washington e Franklin de rebeldes? Não é absurdo pensar que o único tipo de transgressão que o governo nunca previu foi a negação deliberada e prática de sua autoridade. Se não fosse assim, por que então não teria ele estabelecido a penalidade clara, cabível e proporcional? Se um homem sem propriedade se recusa pela primeira vez a recolher 9 shillings aos cofres do Estado, é preso por prazo cujo limite não é estabelecido por qualquer lei que eu conheça. Esse prazo é determinado exclusivamente pelo arbítrio dos que o enviam à prisão. Mas se ele resolver roubar 90 vezes 9 shillings do Estado, em breve estará novamente em liberdade.
Se a injustiça é parte do inevitável atrito no funcionamento da máquina governamental, que seja assim. Talvez ela acabe suavizando-se com o desgaste. Certamente a máquina ficará desajustada. Se a justiça for uma peça dotada de uma mola exclusiva, ou roldana, ou corda, ou manivela, aí então talvez seja válido julgar se o remédio não será pior do que o mal. Mas se ela for de tal natureza que exija que você seja o agente de uma injustiça para outros, digo então que se transgrida a lei. Faça da sua vida um contra-atrito que pare a máquina. O que preciso fazer é cuidar para que de modo algum eu participe das misérias que condeno. No que diz respeito às vias pelas quais o Estado espera que os males sejam remediados, devo dizer que não as conheço. Elas são muito demoradas e a vida de um homem pode chegar ao fim antes que elas produzam algum efeito. Tenho outras coisas para fazer. Não vim a este mundo com o objetivo principal de fazer dele um bom lugar para morar, mas apenas para morar nele, seja bom ou não. Um homem não carrega a obrigação de fazer tudo, mas apenas alguma coisa. E só porque não pode fazer tudo, não é necessário que faça alguma coisa errada. Não está dentro das minhas incumbências apresentar petições ao governador e à Assembleia Legislativa, da mesma forma que eles nada precisam fazer de semelhante em relação a mim. Suponhamos que eles não deem atenção a um pedido meu. Que devo fazer então? Mas nesse caso, o Estado não forneceu outra via. O mal está na sua própria Constituição. Isto pode parecer grosseria, teimosia e intransigência, mas só quem merece ou pode apreciar a mais fina bondade e consideração deve receber este tipo de tratamento. Todas as mudanças para melhor são assim, tais como o nascimento e a morte, que produzem convulsões nos corpos. Não hesito em afirmar que todos os que se intitulam abolicionistas devem imediata e efetivamente retirar o seu apoio, em termos pessoais e de propriedade, ao governo do estado de Massachusetts e não ficar esperando até que consigam formar a mais estreita das maiorias, para só então alcançar o sofrido direito de vencer através dela. Creio que basta saber que Deus está do seu lado, o que vale mais do que o último votante a fazer majoritárias as suas fileiras. E além de tudo, qualquer homem mais correto do que os seus vizinhos já constitui uma maioria apertada. É apenas uma vez por ano, e não mais do que isso, que me encontro cara a cara com este governo norte-americano.
ou com o governo estadual que o representa. E quando sou procurado pelo coletor de impostos, essa é a única instância em que um homem na minha situação não pode deixar de se encontrar com esse governo. E ele aproveita a oportunidade e diz claramente: reconheça-me. E não há outra forma mais simples, mais efetiva e, na conjuntura atual, mais indispensável de lidar com o governo neste particular, de expressar a sua pouca satisfação ou seu pouco amor em relação a ele. É preciso negá-lo naquele local e momento. O coletor de impostos é meu vizinho e concidadão, e é com ele que tenho de lidar porque, afinal de contas, estou lutando contra homens, e não contra o pergaminho das leis. E sei que ele voluntariamente optou por ser um agente governamental. Haverá outro modo de ele ficar sabendo claramente o que é e o que fiz enquanto agente do governo, ou enquanto homem, a não ser quando, forçado a decidir que tratamento vai dar a mim, o vizinho que ele respeita como tal e como homem de boa índole, ou que ele considera um maníaco e desordeiro? Será ele capaz de superar esse obstáculo à sua sociabilidade sem um pensamento ou uma palavra mais rudes ou mais impetuosos a acompanhar a sua ação? Disso estou certo. Se 1000 ou 100, se 10 homens que conheço, apenas 10 homens honestos ou até um único homem honesto do estado de Massachusetts, não mais sendo dono de escravos, decidisse por fim ao seu vínculo com o Estado, para logo em seguida ser trancado na cadeia municipal, estaria ocorrendo nada menos do que a abolição da escravatura nos Estados Unidos da América. Pois não importa que os primeiros passos pareçam pequenos, o que se faz bem feito, faz-se para sempre. Mas preferimos debater o assunto. Essa é nossa missão, dizemos. Há dezenas de jornais nas fileiras do abolicionismo, mas não há um único homem. O meu querido vizinho, que desempenhou o papel de embaixador de Massachusetts e que sempre se dedica à resolução das questões dos direitos humanos na Câmara do Conselho, esteve ameaçado de amargar uma prisão na Carolina do Sul. No entanto, se tivesse sido prisioneiro do estado de Massachusetts, esse estado que ansiosamente lança à Carolina do Sul a acusação de pecar com a escravidão, embora atualmente não encontre nada além de uma atitude pouco hospitaleira como motivo para brigar com ela, o nosso legislativo não seria capaz de adiar liminarmente o assunto da escravidão até ao próximo inverno. Sob um governo que prende qualquer homem injustamente, o único lugar digno para um homem justo é também a prisão. Hoje em dia, o lugar próprio, o único lugar que Massachusetts reserva para os seus habitantes mais livres e menos desalentados, são as suas prisões, nas quais serão confinados e trancados longe do Estado,
por um ato do próprio Estado, pois os que vão para a prisão já antes tinham se confinado nos seus próprios princípios. É aí que devem ser encontrados quando forem procurados pelos escravos fugidos, pelo prisioneiro mexicano em liberdade condicional e pelos indígenas, para ouvir as denúncias sobre as humilhações impostas aos seus povos. É aí, nesse chão discriminado, mas tão mais livre e honroso, onde o Estado planta os que não estão com ele, mas sim contra ele. A única casa num Estado senzala, na qual um homem livre pode perseverar com honra. Se há alguém que pense ser a prisão um lugar de onde não mais se pode influir, no qual a sua voz deixa de atormentar os ouvidos do Estado, no qual não conseguiria ser tão hostil a ele, esse alguém ignora o quanto a verdade é mais forte que o erro e também não sabe como a injustiça pode ser combatida com muito mais eloquência e efetividade por aqueles que já sofreram na carne um pouco dela. Manifeste integralmente o seu voto e exerça toda a sua influência. Não se deixe confinar por um pedaço de papel. Uma minoria é indefesa quando se conforma à maioria. Não chega nem a ser uma minoria numa situação dessas, mas ela é irresistível quando intervém com todo o seu peso. Se a alternativa ficar entre manter todos os homens justos na prisão ou desistir da guerra e da escravidão, o Estado não hesitará na escolha. Se no ano corrente 1000 homens não pagassem os seus impostos, isso não seria uma iniciativa tão violenta e sanguinária quanto o próprio pagamento, pois neste caso o Estado fica capacitado para cometer violências e para derramar o sangue dos inocentes. Esta é, na verdade, a definição de uma revolução pacífica, se é que é possível uma coisa dessas. Se, como já ouvi um deles me perguntar, o coletor de impostos ou outro funcionário público qualquer indagar, mas o que devo fazer agora? A minha resposta é: se de fato quiser fazer alguma coisa, então renuncie ao seu cargo. Quando o súdito negou a lealdade e o funcionário renunciou ao seu cargo, então a revolução completou-se. Mas vamos supor que há violência. Não poderíamos considerar que uma agressão à consciência também provoca um tipo de ferimento grave? Um ferimento desses provoca a perda da autêntica humanidade e da imortalidade de um homem, e ele sangra até uma morte eterna. Posso ver esse sangue a correr agora.